Boa noite, sejam bem-vindos ao STP em Linha, edição de quarta-feira, 2 de abril de 2014. O diálogo nacional é um estado de espírito e todos temos a ganhar com a sua realização. Palavras de Amaro Couto numa entrevista exclusiva à Andin Live, em que, enquanto porta-voz, faz o balanço do diálogo nacional. Uma entrevista que poderá acompanhar na íntegra ainda nesta edição do STP em Linha. Arrancou hoje, em São Tomé e Príncipe, o inquérito de indicadores múltiplos MIX. A cerimônia de abertura foi feita no Instituto Nacional de Estatística, INE. São cerca de 21 agentes inquiridores que estarão no terreno durante 2 meses para recolher os dados sobre crianças de 0 a 5 anos e homens e mulheres de 15 aos 45 anos. Fortunat Diner, consultor do Unicef e coordenador do MIX, explicou a importância deste inquérito. O MIX é uma sigla inglesa, que em português significa Inquérito de Indicadores Múltiplos. É um inquérito que o Unicef faz há mais de 20 anos já, em mais de 60 países. É um inquérito que levanta dados que são comparáveis ao nível internacional, o que é importante para os países e para poder analisar a situação das crianças e das mulheres nos países. Acha que com esse inquérito São Tomé e Príncipe poderá resolver algum problema? Resolver problema vai ser um segundo passo. Nós estamos aqui para levantar dados para poder ter fatos que permitem de criar melhores programas e analisar a situação das crianças e das mulheres. O que depois vai se fazer com os dados é uma outra questão. O MIX é uma iniciativa do Unicef financiada pelo Fundo Global, que conta com o patrocínio da CST. O inquérito é organizado pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, e irá permitir descrever a situação das crianças, mulheres e homens de São Tomé e Príncipe. Jacques Boyer, representante subregional do Unicef para São Tomé e Príncipe e Gabão, encoraja os santomenses a participarem. Não posso concluir sem encorajar todas as famílias em São Tomé e Príncipe para abrir as portas aos inquiridores, para respondê-los com confiança, porque todas as informações fornecidas serão confidenciais. Godilei da Conceição, representante dos agentes inquiridores, afirmou que estão todos capacitados para a realização do inquérito. Essa informação foi uma informação de veras importante, não obstante o tempo que levou mais ou menos um mês. Nós aproveitamos muita informação para nós alargarmos os nossos conhecimentos. Essa formação também veio contribuir de forma significativa para o conhecimento no que concerne ao preenchimento do questionário do MIX. Sabemos que o MIX é um evento, um inquérito de indicadores múltiplos. Temos muitas questões que vamos deparar dentro do questionário. E pronto, achamos que essa formação foi boa na medida em que ela vem capacitar-nos mais e melhor para uma boa recolha dos dados no terreno. O inquérito compreende também a testagem voluntária através da coleta de sangue para análises de paludismo, anemia e VIH-Sida. O sistema presidencialista não é adequado à realidade são-tomense, pois não se tem os contrapoderes e o país poderia ser conduzido a uma ditadura. Estas foram palavras de Olegário Tini durante uma entrevista exclusiva ao canal Andin Live no espaço STP em Análise. Aos grandes defensores do presidencialismo, o presidencialismo é um regime democrático também, como o semipresidencialismo e o parlamentarismo e as formas mitigadas de um ou do outro. Só que o presidencialismo confere grandes poderes fortes a uma pessoa, ao presidente da República. Por isso é que é presidencialismo. E quando se atribui poderes muito fortes a uma pessoa, tem que se ter garantias. Aquilo que se diz checks and balances, há os poderes e os contrapoderes que devem existir, que existem muito no presidencialismo. Esses contrapoderes o que é que são? É um tribunal forte, incontestavelmente forte, que funciona bem, no qual o cidadão confia, as autoridades confiam. Há uma sociedade civil que é forte, organizada em torno de sindicatos, em torno de associações de várias formas,
e um nível mesmo de formação, de entendimento do cidadão, em que a massa crítica tem um peso incontestável. Quando é assim, depois a Assembleia Nacional tem normalmente o poder, incluindo o poder de remover o Presidente da República em caso de excessos ou em caso de desvios constitucionais. Isto quer dizer que é preciso que as instituições funcionem muito bem para que Rapidamente se possa ter... ainda nessa questão, a nossa Constituição não prevê o impeachment, né? Não, em todo caso não é presidencialista. Portanto, se fosse para o presidencialismo, teria que ter... Que alterar a Constituição. Sim. Mas o grande problema, o problema para mim maior no nosso sistema, e em África, nomeadamente, é que o político africano, em geral, ainda não tem mentalidade democrática suficientemente desenvolvida. Então, qual é o problema? Se entrega muitos poderes a alguém que genuinamente não é democrático, teria um risco. Seja quem for, seja o Dr. Mané Pinto da Costa, seja Fradique, seja Miguel Trovão, pelos exemplos até que nós tivemos, tudo leva à conclusão de que nunca se deveria ter presidencialismo aqui, pelo menos nesta fase. Então, se atribui poderes exagerados a uma pessoa, facilmente, o país se transformaria o regime pode resvalar para a ditadura. E isto não sou só eu quem o diz. São especialistas em direito constitucional que o dizem em Portugal e em vários outros países. Este é o maior perigo que nós temos em São Tomé e Príncipe. Teoricamente eu não tenho nada contra o regime, mas em São Tomé e Príncipe, enquanto nós não estabilizarmos o país, enquanto não tivermos instituições, o país precisa, a democracia precisa amadurecer, o país precisa crescer, desenvolver-se mais. A partir daí, seja qual for o regime, o país aguenta-se. Portanto, o problema está sobretudo aí, mentalidade democrática. Não entrega o ouro ao bandido, porque ele não vai ficar com cerimônias. Ele avança mesmo. Que o canal Andin Live se torne uma televisão privada aberta ao público são-tomense. Este é o desejo expresso pelo ex-presidente da República, Fradique de Menezes. Já ouvi falar nisto, já me deram algumas dicas, parece que é muito moderna e faz tudo no setor do multimédia, e eu desejo que, enfim, boa sorte e que façam mais coisas e que surjam de cara aberta, que digamos, porque não transformar-se numa televisão pública que a gente possa ver, uma televisão privada, um canal privado como existe em outros países, logo que possa fornecer ao país variedades de programas, que seja ele cultural, político, económico. Isto é que o país também precisa. E desejo-vos muita boa sorte. Comemora-se hoje o Dia Internacional do Livro Infantil. Várias escolas do país desenvolveram algumas atividades em alusão à data. Saiba mais logo após um breve intervalo. Por trás de um livro está a história e a vida do escritor. Semanalmente, Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. Páginas abertas, valorizando a vida do escritor e a sua obra. A vida para mim são 2 dias. O dia em que tu nasces e o dia em que tu morres. Temos que dar valor à vida que Deus nos deu e saber viver entre estes 2 dias. É muito importante, mano. Eu sei que tens a tua opinião, mas esta é a minha. Mesmo assim, boy. Ludi, real story. Respeito o prazo como quero que respeita-me. Sei o que sei porque aprendi. A fase começa no útero, vários meses. Boy, eu nasci. Tu também nasceste, para a maioria é assim. Os pais mais felizes do mundo, sorriso no rosto. Welcome to the world. Primeiros dias de vida, recente a atenção. De repente quietinhas, andas, corres, já és um pastinha. Aprendes o dia a dia, as primeiras coisinhas. Os pais que alienam não te deixam em paz, dando muitos beijos e festinhas. Amanhã é um outro dia, dia de ir à escola. Os
faz no trabalho pesado, porque hoje em dia ninguém mais dá esmola. Aprendes que é certo ou errado, com essência no teu rosto. É a fase que sentes atraída pelo sexo oposto. Agora já sabes, estás a crescer, o teu corpo diz-te tudo. Até aprendes coisas cedo demais que atrapalham estudos. Deus ajuda-me com tudo isso, onde passo, por onde piso. O futuro é incerto, escuro, mas acredito num paraíso. Yeah, I just wanna be a better girl. Yeah, I'll do whatever it takes me. Yeah, I know it's making me try. It's only you can save me. Yeah, a vida não é mar de rosas. Recordar é reviver essas coisas. Relógio não para, ele não perdoa. O tempo não passa, mas ele arruma as malas do passado. É outra fase da vida. Altura de deixar o papai e a mamãe e ser alguém na vida. Aqui estão os bilhetes de passagem só de ida. Vai com Deus, meu filho, até nunca ou até um dia fui. É quando ela aparece, boy, tiro certeiro. Ontem eras filho, hoje és um pai. Relógio não para, ele não perdoa. O tempo não passa, mas ele agora é mais velho, já com 25. Estou a crescer, mas parece que não sinto. Já tenho filho, quem sabe até 5. Sou verdadeiro, para mim já não minto. O tempo voa, mas não parece. A depressão toma conta da mente. De filho a pai, por sua vez sabe que Deus lhe abençoe, mas eternamente. I just wanna be a better girl. Yeah, I'll do whatever it takes me. Yeah, I know it's making me try. It's only you can save me. Yeah, a vida não é mar de rosas. Recordar é reviver essas coisas. Relógio não para, ele não perdoa. O tempo não passa, mas ele voa. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a Santo Tomé e Príncipe. Tamara Águas leva até si diariamente informações da atualidade de Santo Tomé e Príncipe no canal Andin Life. Estamos de volta para a segunda parte do STP em linha. Em alusão ao Dia Internacional do Livro Infantil, a Escola Básica de São João realizou várias atividades. Palestra, músicas e danças, recital de poesia marcaram a data. O Dia Internacional do Livro Infantil não passou despercebido em São Tomé e Príncipe. Na Escola Básica de São João, organizaram várias atividades envolvendo os alunos. Hoje, especificamente, nós temos dois temas. Falar propriamente do dia, que é o dia 2 de abril, que é o dia do livro infantil. E também temos um tema que é falar também do bilhete de identidade. Quer dizer, é um documento que hoje está como material de desuso e nós vamos juntar os dois temas para falar hoje. E criança hoje, praticamente, vamos ter um palestrazito, falar um pouco do dia, explicar a eles quem é o escritor, quando ele nasceu, as obras que ele assim escreveu, a sua importância ou validade enquanto literário, o que ele contribui para as crianças. Em suma, é esse pacote de ideias que nós temos hoje para as crianças. Depois com isso, algumas atividades culturais, tanto culturais também como literárias, poemas, jograis, algumas brincadeiras do nível delas, tá vendo? Para celebrar o dia, de modo que eles sintam que esse dia, ler é alguma coisa que contribui muito, mas muito para nosso desenvolvimento intelectual. Uma atividade que ficou marcada pela inauguração da primeira biblioteca da escola e uma palestra proferida pelo escritor santomense Angelson Coelho, que explicou a importância do livro na vida de uma criança.
Como sabe, ler é abrir os horizontes. Então, como eu acabei de dizer, ler, uma criança vai desenvolver as suas capacidades cognitivas, uma criança vai socializar mais facilmente, porque o livro infanto-juvenil tem uma função que é de socialização. Então, a criança socializa-se mais facilmente e terá a consciência daquilo que é bem, aquilo que é mal, aquilo que nós chamamos de discernimento. As crianças, apesar da tenra idade, já terão os discernimentos e de saber aquilo que é bom e aquilo que é mal. Vários alunos deram as suas opiniões sobre a importância do livro para as crianças. Para nós aprendemos mais. Se nós lemos o livro, nós vamos ver mais coisas que nós não aprendemos hoje em dia. Deixaram um conselho para as crianças que não leem. Para eles lerem, se eles lerem, eles vão aprender mais. Para eles fazerem a leitura, porque se eles não fazerem a leitura, ele não vai saber ler, que se a gente escrever uma coisa, ele não vai conseguir ler o que é que a gente escreveu. Você já fez leitura de algum livro infantil? Sim. Qual é o nome do livro? Eu já fiz livro de sereia, merlia e livro de Tom Jerry. Hoje, comemora-se o Dia Internacional do Livro Infantil em homenagem ao escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, que foi autor de inúmeras histórias para crianças. Por isso, é uma figura importante para as crianças e suas obras ajudam-nas a desenvolver o hábito da leitura. 6 alunos da Escola Primária 12 de Julho foram premiados num concurso de História Infantil. A atividade foi organizada pelo Departamento de Línguas do Instituto Superior Politécnico em alusão ao Dia Internacional do Livro Infantil. Os responsáveis pelo Departamento de Línguas do Instituto Superior Politécnico costumam realizar atividades em datas comemorativas, segundo Beatriz Afonso. Hoje, Dia Internacional do Livro Infantil, foram premiados alunos da Escola Primária 12 de Julho que venceram o concurso de histórias infantis realizado por esse departamento. Aqui temos uma grande dificuldade no hábito de leitura e todos nós sabemos a importância que tem a leitura na vida e na formação do ser humano. E nessa medida comemoramos para precisamente incentivar e promover o hábito de leitura. Este ano convidamos a Escola Primária 12 de Julho e desafiamos os alunos da 4ª classe a escreverem. Foi dada parte de uma história a cada um dos participantes para que eles a terminassem. Segundo a responsável pelo Departamento de Línguas do ISP, a aderência dos alunos foi grande e 6 deles foram premiados. História Agatha Atilhe. Era uma vez uma gata que se chamava Gatilhe. A Gatilhe morava numa casa com jardim. A Gatilhe era uma gata muito linda. Os alunos mostraram que sabem o significado do 2 de abril. É o dia do livro infantil. Sim, qual é a importância do livro na vida de uma criança? É importante porque ajuda a desenvolver os pensamentos da criança, se tornando-a mais inteligente. E você faz muita leitura? Sim, gosto muito de ler. Qual é o conselho que você gostaria de deixar para todas as crianças que não fazem leitura? Para que esforcem, mesmo que há crianças que não saibam ler, para esforçarem, e aqueles que sabem para lerem mais assim, podendo desenvolver sua capacidade de entendimento. Em várias escolas do país, foram realizadas atividades em alusão ao Dia Internacional do Livro Infantil. Ainda em alusão ao Dia Internacional do Livro Infantil, os alunos do Jardim de Infância Bambino visitaram a sala de leitura da Biblioteca Nacional. A visita visou promover o contacto dos pequenos com os livros desde cedo. 22 crianças do Jardim Bambino, de Campo de Milho, visitaram a sala de leitura da Biblioteca Nacional. A visita aconteceu em alusão ao Dia Internacional do Livro Infantil, assinalado hoje, 2 de abril. A professora responsável, Deise de Oliveira, falou dos objetivos da visita. Trouxemos as crianças para eles ver o espaço que nós temos aqui na cidade de São Tomé, que é a Biblioteca Nacional, e assim para incentivar eles a sempre pegar os livros, para dar o gosto para as crianças sobre a leitura, para aprender,
para eles ver a importância do livro que tem na nossa vida. No final da visita, as crianças estavam animadas. O que é que você viu na biblioteca? Eu vi livro criança que vai para o pecado. Para que serve um livro? Para ler e para ver. Sabe o que é hoje? Dia do livro Infantil. O que é que você viu lá na biblioteca? Eu vi muitos livros. Eu vi desenhos no livro. Hoje é dia do livro infantil. Confira agora a entrevista com Amaro Couto sobre o balanço do Diálogo Nacional. A Andem Live convidou o Dr. Amaro Couto, porta-voz do Diálogo Nacional, para fazer um balanço das atividades de preparação e do evento como um todo. Dr. Amaro, boa noite. Muito boa noite, Tâmara. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É com prazer. Como avalia a etapa de preparação do Diálogo Nacional, as reuniões distritais e regional? Foi uma etapa interessante, embora com o seu trabalho, mas é aliciante. E para além antes da digressão pelos distritos, pela região, tivemos várias sessões de trabalho, de preparação, propriamente falando, uma comissão de preparação e um grupo de trabalho, que conceberam e prepararam todos os passos para a realização das atividades que acabaram de culminar com o Diálogo Nacional. Para dizer que sim, foi uma experiência que fomos adquirindo ao longo de 5 meses aproximadamente, entre novembro e março deste ano, e que no fundo foi enriquecedor, eu creio eu, para todos que nela tomaram parte, e que é uma experiência que fica acumulada e pode servir seguramente para iniciativas do mesmo género no futuro. E quais foram as principais dificuldades enfrentadas nesta etapa de preparação do Diálogo Nacional? As dificuldades foram mesmo, se pode dizer que houve dificuldades, está inerente ao próprio tipo de trabalho, mobilização das pessoas, trabalhar para que as pessoas se entregassem ao trabalho. São dificuldades próprias inerentes às atividades que se levam a cabo nesse tipo de ações, mas foi preciso alguma perseverança, alguma força de vontade, e essa força de vontade foi-se conquistando a pouco e pouco, e assim as dificuldades foram-se debelando e conseguiu-se chegar ao fim. Os pontos positivos, aponte-nos, né? Os pontos positivos e os pontos negativos desta etapa de preparação. Os pontos positivos é que conseguiu-se mobilizar muita gente, né? Mobilizou-se muita gente, pessoas de diversos horizontes, diversos atores da vida política, económica e social, até cultural da sociedade. Toda essa gente depois se refletir em conjunto sobre esse projeto do Diálogo Nacional, cada um trazendo as suas contribuições. Houve um intercâmbio forte entre as diversas vontades, aprendemos a conhecer-nos melhor uns aos outros e também adquirimos essa humildade de sermos capazes de ouvir mais atentamente os outros e estar atentos à ideia de que todos têm qualquer coisa a dar aos outros, todos temos a humildade para aprendermos. Isto também, para mim, são pontos enriquecedores e positivos. E os negativos? Digamos assim, uma autoanálise desta etapa? Negativos não, pode-se dizer que isso, pessoalmente, pode ser que lamento a não participação do ADI no encontro, mas tudo isso também faz parte da experiência. E ontem eu ouvi o secretário-geral do ADI dizer, bom, o diálogo não é estático, não para daqui para frente. Há espaços para o diálogo, embora cada um com as suas posições políticas, estamos a falar de um partido político, cada um tem que estar, tem que ser respeitador da disciplina do seu partido, e nesse âmbito eu creio que o diálogo prossegue. E já que mencionou o ADI, sente, enquanto porta-voz do Diálogo Nacional, que foram esgotadas todas as possibilidades para que o ADI fosse incluído neste diálogo? Não, da parte da equipa que preparou, as diligências foram feitas, mas o ADI tinha a sua leitura política do momento e da circunstância e disse que não estavam criadas as condições para participar no diálogo e prosseguiu-se assim.
Numa entrevista ao nosso canal, um representante do ADI teria dito que colocou algumas condições à Comissão do Diálogo e que essas condições não foram aceitas. A Comissão do Diálogo chegou a receber, foi uma proposta escrita ou foi durante as reuniões, as primeiras reuniões em que se convidou? Não tivemos nenhuma proposta formal da parte da ADI. Pode-se dizer, deduzir, são propostas que se pode ter chegado pela via implícita, através de alguma entrevista, algum depoimento na comunicação social. Mas, em termos de facto, eu posso lhes dizer apenas que o ADI, na primeira reunião de preparação, solicitou encontros separados com os outros partidos com assento parlamentar para negociarem bilateralmente com cada um desses partidos. É a única diligência que eu posso dizer que ocorreu, e eu não sei o que é que se discutiu com cada um desses partidos e a que resultados chegaram. O certo é que, infelizmente, o ADI não veio para a Comissão de Preparação. E hoje, após a realização do Diálogo Nacional, se tivesse que organizar novamente, tivesse que fazer parte novamente da Comissão de Preparação, o que teria feito diferente nesta etapa de preparação e durante o próprio diálogo? Eu não sei se teria feito coisas muito diferentes. Talvez teria estado mais atento à configuração da nossa sociedade civil, para ter uma comissão de preparação talvez mais abrangente e com a preocupação de ser mais representativa da sociedade civil. Eu creio que seria nesse aspecto que tentaria focalizar mais a atenção, porque nós temos que ter uma leitura política da nossa sociedade, em que eu acho que é uma leitura objetiva, consistiria a dizer o seguinte: temos partidos políticos, sim senhor, mas também temos gente que não são de partidos políticos, temos gente que estão organizados em associações, e os atores associativos também têm direito à voz na sociedade. Daí que temos que ter essa percepção de associar partidos políticos, sim senhor, mas também temos o dever de associar os atores da vida associativa diversa. Tanto mais que eles até podem ter propostas que não são propostas, que sejam propostas, que nem sequer sejam a ser vistas pelos partidos políticos. Portanto, tem que se ter também esse entendimento para ver que a vida política do país tem aspectos muito mais abrangentes e que ultrapassam muitas vezes a visão política, que pode ser estreita da parte dos partidos políticos. E como avalia o próprio evento do Diálogo Nacional, enfim, as discussões que aconteceram ali e as recomendações que saíram? A avaliação que eu faço é que nós tivemos num quadro de debate e discussão, numa Assembleia totalmente, do meu ponto de vista, democrática. Nada foi forçado aí. Tudo foi espontâneo, natural. Os debates foram espontâneos, as pessoas disseram aquilo que acharam que deviam dizer, mostraram que preocupam-se efetivamente com o país, estão preocupados com a situação nacional, e as conclusões que se chegaram, que se chamou de consenso, também resultaram de um debate natural, aberto, de quem está de acordo, quem não está de acordo, até que se encontrou, digamos, esse ponto comum em que ninguém se opôs a que isso fosse consenso, ou que houve alguém que propôs que isso fosse consenso. Portanto, foi um ambiente perfeitamente natural, nada foi forçado e tudo saiu também de maneira natural, eu creio da maneira como as pessoas estiveram de acordo que saísse. Em entrevista ao nosso canal, o presidente do governo regional, José Cassandra, afirmou que não se debateu tecnicamente algumas questões que seriam primordiais e muito importantes para o país e que os debates foram, pela amplitude e pela característica dos participantes, foram debates de certa forma superficiais. O que tem a dizer sobre este assunto? Que poderia, se o público fosse diferente, se tivesse debates temáticos com especialistas sobre temas específicos, que o debate talvez pudessem ser, digamos, mais produtivos. O que é que tem a dizer sobre isto? Quer dizer, bom, nós estamos numa assembleia daquela natureza e com uma agenda de trabalhos bem específica. É verdade que, na opinião como diz o presidente do governo regional, o debate não tivesse sido suficientemente específico, suficientemente técnico. Bom, nós temos uma comissão de seguimento que também foi decisão do diálogo. E essa comissão tem que preparar o quadro das diferentes recomendações para que elas sejam execuíveis.
ou sejam implementadas, se nós quisermos. E é nesse quadro de preparação dessas recomendações que os aspectos técnicos terão de ser considerados. Ainda nessa entrevista, o presidente do governo regional afirmou também que o diálogo nacional deveria preparar o país para o futuro e que questões como, por exemplo, devia-se discutir como criar riquezas para que o país deixasse dessa situação de dependência financeira e que, na opinião do presidente do governo regional, José Cassandra, isto não aconteceu. Como é que acha que o diálogo nacional poderia contribuir para este aspecto que o presidente do governo regional mencionou? Eu acho que muitas das intervenções que aí ocorreram, particularmente no domínio do desenvolvimento econômico, social e cultural, e também na questão da moralização, que tem a ver muito com a questão da luta contra a corrupção, etc., etc., esses aspectos estão aí contidos. Mas, como eu digo, toda essa reflexão remete-nos para um quadro de análise técnica. E esse quadro de análise técnica para apontar os caminhos que viabilizem o conteúdo das recomendações que saíram do diálogo, esse quadro de análise técnica só pode ser traçado ou elaborado ou concebido no quadro do seguimento, das medidas para o seguimento e para a implementação das recomendações que foram tomadas. Portanto, nós vamos entrar agora numa fase, vai haver amanhã uma reunião da Comissão de Seguimento, vamos entrar agora numa fase em que os trabalhos técnicos terão que ser feitos devidamente, tendo em conta e respeitando as grandes orientações que estão contidas nas recomendações que foram tomadas. Exatamente onde íamos entrar agora até. Qual é o próximo passo? Como é que esses trabalhos serão feitos? Como é que eles serão conduzidos de forma a seguir efetivamente? Amanhã vamos ter uma reunião da Comissão de Preparação e é aí em que se vai analisar esses aspectos técnicos. A Comissão de Preparação, como sabe, tem cerca de 38 pessoas, são membros dos partidos políticos, com e sem assento parlamentar, membros da sociedade civil, membros das confissões religiosas, Conselho Nacional da Juventude, Fórum das Mulheres, a Federação das ONGs. Essas representações todas estarão, os sindicatos, essas as centrais sindicais, essas representações todas estarão aí. E é nesse quadro que a ordem do dia será traçada e vamos discutir. E as conclusões que serão encontradas seguramente que serão dadas a conhecer logo após. E a comissão de seguimento, ela permanecerá assim ou terá alguma alteração ao longo desta nova etapa do processo? Vamos ver amanhã como é que as discussões vão decorrer e se haverá alterações ou se, como é que se vai, que métodos se vai adotar para fazer os trabalhos necessários que assegurem o acompanhamento da implementação. Tudo isso vamos ver nessa reunião de amanhã. Em entrevista ao nosso canal também, o Olegário Tini, Dr. Olegário Tini, que foi uma das pessoas bastante ativas durante o diálogo nacional, durante os debates, afirmou que se a comissão de seguimento permanecer com este perfil, da forma como está, que isto poderá colocar em causa, ou seja, que as recomendações saídas do diálogo nacional não terá pernas para andar. E ele explica isso da seguinte forma, que deveriam ser comissões sectoriais para tratar de questões específicas. Concorda com isto? Isto poderá ser levado em consideração agora nesta nova etapa, já que vai se analisar a metodologia a ser utilizada? Sim, essa metodologia é objeto de trabalho um dos objetos de trabalho da reunião de amanhã. Claro que é uma metodologia e qualquer que seja a metodologia a ser adotada, o meu ponto de vista é que as capacidades técnicas terão que ser mobilizadas para refletir sobre as formas de conceber as medidas que assegurem a implementação das recomendações. Agora, até pode ser que dentro da própria comissão de preparação haja acertos, haja necessidades de criar subcomissões, essas coisas todas, mas o seguro, do meu ponto de vista, é que as capacidades técnicas não há como evitar a sua mobilização para conceber as medidas que assegurem o acompanhamento da implementação das recomendações do Diálogo Nacional. Uma das questões bastante contestadas durante o Diálogo Nacional foi a não participação de uma mulher, a falta, na verdade, da presença de uma mulher na mesa definitiva do Diálogo Nacional. A Comissão não levou isso em consideração? Não é que a Comissão não tivesse levado isso, não é, porque eu acho que é uma questão bastante séria. Hoje é uma questão de política até internacional e com implicações nas políticas internas
dos Estados. O que é importante é que nós levemos essa necessidade a sério e sejamos consequentes com ela. O que se pode ver também no nosso caso em São Tomé e Príncipe, vemos que a composição da mesa do diálogo respeitava uma certa lógica. Partidos políticos, organizações sindicais, Assembleia Nacional. E quando analisamos as lideranças de todas essas organizações, nenhuma delas está uma mulher. E se vê a composição da mesa, cada uma dessas organizações levou o seu representante máximo. Portanto, isso é uma questão interna. Talvez, penso eu, aliás, esse debate, isso refletiu um pouco dos debates da Comissão, as mulheres têm que ser um pouco mais combativas para ascender. E também é verdade que tem que haver uma discriminação positiva, como se costuma dizer, tem que haver uma política orientada para fixar, não digo as cotas, mas ao menos as metas, para saber como aqui se vai dirigir as coisas de modo a assegurar uma certa paridade. Hoje em dia, até países que se investem em políticas para assegurar uma paridade perfeita entre os homens e as mulheres no exercício da gestão nacional. Bom, é um bom exemplo, creio eu, e cada um tem que se adaptar, ajustar em função das suas realidades próprias e para ver como é que efetivamente combater a discriminação da maneira positiva e da melhor maneira possível. Após o Diálogo Nacional, em entrevista ao nosso canal, o Presidente da República afirmou que gostaria de ter abraçado a todos durante o Diálogo Nacional, mas que isso não aconteceu, que não conseguiu abraçar uma parte. De que parte acha que o Presidente da República se referia? Não sei, teria que perguntar ao Presidente, mas não sei, não faço. Eu acho que nós estávamos todos aí no ambiente nacional, né, enquanto nação. É certo que faltou uma parte, né, o ADI. É possível que seja essa a orientação, mas não posso afirmar categoricamente, porque não tive a ocasião de trocar impressões com o Presidente da República a esse respeito. Mas o grande ausente, efetivamente, foi da ADI. Pode ser que aí, efetivamente, estivesse faltando essa parte da nação. Sim, sim. Quanto custou ao país a realização do Diálogo Nacional, desde o início da etapa? Nós não temos ainda a cifra, tanto mais que há uma comissão financeira. Essa comissão financeira integra... Mas qual foi o orçamento inicial previsto? O orçamento inicial também não posso dizer, porque tivemos a contribuição do PNUD, que cobriu determinados custos diretamente e não sabemos em que montante. Tivemos a contribuição da União Europeia, que também cobriu determinados custos diretamente, também não sabemos em que montante. E o que suportamos até agora são os custos próprios de funcionamento aí no Palácio do Congresso, e alguns custos com os transportes dos distritos para a região. Mas temos uma comissão financeira que ainda tem dívidas a pagar no mercado, e só depois disto é que podemos fazer o balanço final e dizer quanto é que terá custado. O que os são-tomenses podem esperar após o Diálogo Nacional? Primeiro, um estado de espírito. Eu creio que com o diálogo ganhamos todos um pouco mais a consciência de que estamos todos nesse país e que é de todos nós e que temos todos o dever de uma reflexão conjunta e pensar de maneira positiva. Pensar de maneira positiva e evitar estar sempre a olhar o outro com alguma suspeição. Temos que acreditar nas pessoas e eu acho que essas virtudes bem trabalhadas poderão ser muito bem valorizadas a partir dos resultados do Diálogo Nacional. Tem acompanhado a programação da Andim Live, da Andim Média? Infelizmente não. Mas conhece a empresa? Já ouviu falar de alguma forma? Já conheço a empresa, sim. Tem alguma opinião formada? Tem a dizer sobre a Andim? Não tem. Quer dizer, opinião formada só teria se visse as emissões. Mas a partir de agora vou seguir e talvez daqui a mais algum tempo, se me puser a questão, teria uma opinião mais bem formada. Mais formada a esse respeito. Ok. Doutora Amaro Couto, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Desejamos muito sucesso ao Diálogo Nacional, a continuidade. Obrigado. Com o balanço do Diálogo Nacional, colocamos um ponto final nesta edição do STP em Linha. A atualidade informativa de São Tomé e Príncipe estará de volta amanhã aqui no Quinteg Lounge. Boa noite e bom descanso.